Olha só, pessoal, há 2 meses do fim do ano, o governo federal enfrenta dificuldades para fechar as contas. Mesmo com a arrecadação batendo recorde, é bom que se diga, né? Com gastos superiores, a arrecadação, um fator que pesa nesse déficit fiscal bilionário. Desde a pandemia de Covid-19, o governo já desembolsou quase 1,5 trilhão em benefícios sociais. O número considera a soma dos repasses de auxílio emergencial, Auxílio Brasil, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, enfim. Os gastos, por exemplo, com o BPC e o renda mínima, ou a renda mínima, triplicaram nos últimos 5 anos. Ô William Travassos, não é muita novidade não, né? Os gastos, eles são superiores à arrecadação, é isso aí, é o governo goela de pato. É o governo que vai continuar nesse modelo. E a gente vem aí, enfim, saudades da Rita aqui nesse momento para análise, né, na parte econômica, mas está todo mundo sempre apontando o mesmo problema do governo. Ele propõe esse governo forte, assistencialista. Ele agora, principalmente nesse período, ele vai investir tudo o que ele pode com mais incentivo para poder conseguir voto e melhorar, né, a imagem do presidente Lula, que está muito desgastada em função, principalmente, da fala equivocada sobre o traficante ser vítima de usuário. E logo depois você tem uma operação no Rio de Janeiro, né, de enfrentamento ao crime organizado e o governo dizendo, o governo do estado falando assim, olha, o governo federal negou 3 vezes apoio a essas operações, por isso que nós não chamamos dessa vez. Então assim, há um desgaste enorme, o governo vai gastar com publicidade, com projetos e mais projetos, mas ele não faz o trabalho de casa, que é enxugar a máquina. Enquanto a gente não enxugar essa máquina e continuar com esse modelo de um Estado mais forte, o resultado é esse. Prejuízo para todos. Boa novidade para você, Bortoleto? Não, nenhuma novidade, Júnior. E vou aumentar aqui, engrossar o caldo que começou o William. Na realidade, o que a gente tem é um governo gastador que não tem compromisso absolutamente nenhum em rever suas contas. Por quê? Porque é uma grande diferença entre ciências exatas e ciências humanas. Eles só entendem de humanas. Infelizmente, matemática não é o forte. Eles querem falar para um público. Veja, quando eles falam em isenção de imposto de renda, diminuição da arrecadação, mas no mesmo pacote vem aumento de imposto do outro lado. É inadmissível a gente tratar aqui no Brasil de qualquer tipo de gasto que ultrapasse aquilo que a gente arrecada por um motivo muito simples. É por isso que as coisas estão custando mais caro. A gente precisa tentar trazer e soletrar isso aqui de maneira muito clara, é porque esses movimentos que são populistas, são única e exclusivamente feitos para poder ganhar a opinião pública, no frigir dos ovos, eles aumentam todos os nossos custos, despesas, e a conta fica para a gente pagar. Porque o governo, quando faz dívida, quem paga é a gente, quem paga é o cidadão. Quem paga é quem vai no supermercado, quem abastece com o posto de gasolina. E a realidade dos fatos é, não há um movimento do governo Lula para poder rever os seus gastos e conter a sua sanha arrecadatória. E aí, Eduardo Costa? Eu lembro com muita frequência de Emanuel Carneiro, sabe? Trabalhei com ele uns 35 anos, ele me ensinou muito. Uma vez, numa daquelas raras reuniões que ele fazia reunião toda hora, não. E fazia reunião quando tinha uma cobertura especial para tratar do carnaval. Aí com 5 minutos, abria a palavra, ele dava um recado em 3 minutos. Abria a palavra, alguém começava a falar em aumento de salário, o problema, e falava assim, não, dá um abraço e acabou. O Manel. Uma vez, alguém que estava na reunião perguntou, seu chefe, tem muita gente lamentando a saída de fulana de tal da rádio, por quê? Ele respondeu o seguinte, meu chefe, quando uma pessoa me fala mal de alguém da rádio, eu considero normal, isso é natural. Quando 10 pessoas me falam, eu fico preocupado em observar. Agora, quando 1000 me falam num dia só, eu tiro. É isso. Então, o que eu vou dizer agora não é o que eu acho, que eu penso, não. Mas o que eu estou lendo, escutando e vendo para tudo quanto é lado, de economistas, de administradores, de empresários, Júnior, é que nós vamos para o desfiladeiro. Eu que tenho defendido aqui, com frequência, para não criarmos, né, o mundo do pessimismo, eu tenho falado com os números do governo. O governo tem números bons, né? Desemprego continua bom. A Bolsa ontem, o maior recorde da história. Inflação meio que contida, possibilidade de baixar os juros no ano que vem. Tem muitos números bons. Mas o governo trata essa questão do déficit. Ainda bem que o Lula não controla a minha casa. Porque eu não passo dia 6 e dia de eu pagar meu cartão de crédito. Já está separado. Porque se você acumular agora o cartão de crédito, lá na frente você está lascado. E eu temo pela sorte quem assumir a presidência em 2027.
a dívida pública, Júnior, em agosto agora, beirou, já deve ter superado, né? 8 trilhões e meio. Eu estou falando trilhões, gente, com T de Tereza. É um negócio que eu não sei nem sei escrever. 8 trilhões e meio. E o que é pior, Júnior, não é apenas o Lula que parece alheio. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto que tira do teto de gastos despesa de 5 bi em defesa nacional de 2026 a 31. Todo ano, já tirando, todo ano. E a turma do PT votou a favor, a turma do governo, porque nesse ano já abre um espaço para 3 bi além do orçamento. Então, quando você tira esses gastos, eu imagino que você tira um gasto do orçamento, do teto, é quando você tem que pagar a Covid, não comprar vacina. Mas eles vão tirando, isso aqui saiu do teto, isso aqui saiu do teto. Então, olha, é um buraco sem fundo. Eu, com base no que eu tenho escutado para tudo quanto é lado, e com base na minha economia doméstica lá em casa, só gasto o que pode, nós vamos para o desfiladeiro em 27, meu caro. Isso vai estourar lá na frente, vai chegar a hora que vai estourar. Inclusive, muita gente já está falando, né, que está contratado, né, para 2027 mesmo. E aí, Berta, como é que você olha para essa história toda? O governo gastando mais do que arrecada, esse déficit, enfim, contas públicas, essa história que é meio complexa, né, que o economista consegue traduzir melhor, mas que, de forma ou de outra, a gente precisa debater. Sem dúvida, é uma discussão muito importante, sabe, Júnior? Você conhece aquele ditado, quando a farinha é pouca, eu quero meu pirão primeiro? Pois bem, aqui a gente tem o conjunto das instituições numa briga voraz pelo orçamento do Estado e ninguém disposto a abrir mão de nada, não é? Isenções fiscais altas. Se fala em corte, o setor que vai perder aquelas isenções grita mais alto. O Eduardo bem lembrou que agora há essa medida para tirar do teto o investimento em defesa. E assim vai, cada setor, o Congresso Nacional com as suas emendas que crescem a cada ano. Congresso Nacional que quer aumentar o investimento para o fundo eleitoral. E assim vai todo ano, e o governo também ampliando seus gastos com medidas, no caso da expansão da faixa do imposto de renda, que eu acho justíssima, muito, muito importante, mas que não conseguiu sofrer um revés na MP que previa esse aumento de impostos sobre aplicações financeiras, fintechs, bets, portanto, para compensar essa isenção, a expansão da faixa de renda do imposto de renda. E também tem na cola agora um momento o TCU cobrando, não é, do governo, que ele tenha o superávit de 0,25% do PIB, então, que seria cerca de 34,3 bilhões. Então, até aqui, a gente está vendo dificuldade do governo em passar as compensações no Congresso Nacional para a isenção dessa faixa do imposto de renda, a expansão da isenção, que, volto a insistir, acho justíssimo e muito importante que seja feita essa justiça tributária, mas até aqui ainda não foi possível conseguir encontrar uma solução e um equilíbrio para essas contas. Olha só, a CPI do crime organizado será instalada hoje no Senado Federal. O avanço da pauta da segurança pública, acho que todo mundo acompanhou nessa agenda nacional, é considerada um ponto sensível para o governo do presidente Lula, ainda mais depois dessa mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro. Com o tamanho do problema ou o tamanho do assunto, oposição e situação, Eduardo, estão brigando lá para saber quem vai comandar o processo. Uma coisa eu sei, o relator é o autor do pedido, que mais uma vez é quem eu falo que é o melhor senador da República, né? Que vontade que eu tenho do Alessandro Vieira ser mineiro, rapaz. Vou pedir Sergipe ele emprestado. E ele trocou esse pedido metade do ano, antes dessa mega operação. Estava parado lá, é verdade. Parado. Então o seguinte, que venha a CPI, mas não vai dar em nada. Não, ainda que seja igual a eu tenho que contar. Agora acabou com o tempo da turma toda. Eu tenho que contar essa. Você reparou a CPI do INSS? Sim, prenderam mais um ontem, né? Mas soltou. Lá é o seguinte, o cara é levado lá porque ele roubou o dinheiro do aposentado. Ontem mesmo teve um que roubou 5 milhões, assim, só numa tacada. O senhor conhece fulano de tal? Não. Mas como é que o senhor passou 5 milhões para ele? Tá preso. Aí ele pega o dinheiro. Ele roubou 5, só dessa vez, né? Aí ele pega 30 mil desses 5 milhões que roubou, paga a criança e vai embora. O dinheiro que roubou e paga. Mas vamos voltar aqui. O Lula decretou o quê para lá para Belém esses dias, Júnior?
GLO. Ele decretou garantia da lei e da ordem para proteger o COP30. Ah, Eduardo, mas os chefes de Estado estão lá, muitos turistas. Ô, Lula, GLO lá pode, no Rio não? Se esses 5 bi aprovados todo ano, até do ano de 32, Defesa Nacional, forem usados para dar às Forças Armadas uma nova missão nesse país, que é ajudar a pacificar os morros, aí eu sou a favor. E sou a favor do projeto da CPMI e de taxar como terrorista, sim. E aí, Bortoleto? Eu acho que o Eduardo acabou falando o que eu ia dizer. GLO no Pará pode, mas no Rio de Janeiro não pode. Fica muito claro quais são as prioridades que o governo tem, quem ele verdadeiramente quer defender. Prefere fazer com que a gente possa aparecer bem no jornal internacional, mas não quer resolver o problema. Vou de novo lembrar, pesquisa Atlas, quase 90% de quem mora na favela onde aconteceu a incursão é a favor dela. Que venham outras e que verdadeiramente possamos taxar terrorista como verdadeiramente ele é. Mas eu só para fazer um parênteses aqui, até onde eu sei, a GLO precisa ser pedida também pelo governador do estado, não é isso? Ele providencia isso. Não, mas se o governador do estado não pedir, o governo não pode dar. Tem norma para isso. Sem sombra mas pode pedir que vai dar, não? Opa. Não, mas... O governador do Pará não pediu essa, não? Ah, mas deve ter pedido. Pediu combinado, né, compadre? Tudo é combinado. Tudo é combinado. Estão conversando como? Combinado. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Berta Macarum e Leonardo Bortoleto.